Meus queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Cristo entre no coração de cada um de vocês. E quem é que não precisa um pouco de paz nessa vida? Todos nós precisamos. Eu hoje quero conversar com vocês sobre o que vem a ser os religiosos e as religiosas na nossa igreja. A gente pensa que religioso e religiosa são pessoas que rezam, tá certo, pessoas que rezam são pessoas religiosas ou religiosos, né? Mas existe uma vocação especial na nossa igreja que Jesus chama pessoas, homens e mulheres, para se tornarem religiosos. Quem são eles? Por que eles têm esse nome de religiosos ou religiosas? São pessoas cuja vocação os chama para trabalhar em favor dos irmãos. Essas pessoas vivem em comunidade. Elas vivem, não ficam sozinhos, ficam numa comunidade. Por exemplo, as freiras, né? As freiras, elas não ficam sozinhas numa casa. Elas são várias freiras que ficam juntas. Os frades, algumas outras congregações também, que depois eu vou ler algumas para que vocês saibam mais ou menos aqui na nossa região quem são elas. Então, qual é a característica principal do religioso? Aqueles que se consagram como religioso ou religiosa, eles fazem 3 votos. O voto de obediência. Obedecer ao Papa, obedecer à igreja e obedecer ao seu superior. Obediência. Segundo, de castidade. Não casar. São pessoas que não podem ser religiosos ou religiosas casados. Então tem que fazer esse voto de castidade. E um terceiro voto é o voto de pobreza. Eles não podem ter nada em seu nome. Por exemplo, uma pessoa que se tornou religioso e morre alguém da família e ele herda alguma coisa, essa herança que ele recebe não fica para ele, mas vai ficar para a sua congregação ao qual ele pertence. Então, assim, vocês estão vendo, não é, como que é a diferença. Porque um padre, por exemplo, os nossos padres, aqui o Padre Joel, ele faz 2 votos. Ele faz o voto de obediência e o voto de castidade. Ele não tem voto de pobreza. Ele pode ter uma casa, ele pode ter um carro, ele pode ter um bem qualquer, né? Então ele não faz esse tipo de voto. Nós que somos diáconos fazemos um voto só, o voto de obediência. Nós obedecemos ao nosso bispo tudo aquilo que ele pedir para que nós o façamos. Então, para que vocês tenham uma ideia, isso é que é ser religioso. E essa semana, a igreja nos pede para rezar para essa vocação, porque nós precisamos de pessoas que se dedicam a Deus como religiosos e religiosas. Tem também algum religioso, religiosa, não é, que são chamados de irmãos. Eu vou dizer qual é a diferença também. Irmãos, homens, não é? Os religiosos, homens, eles também, a maioria deles são também sacerdotes, são ordenados padres, sacerdotes. Existem alguns que não se ordenam padre, esses são chamados de irmãos. Aqui na nossa arquidiocese nós temos várias congregações, né, de religiosos. Por exemplo, os carmelitas descalços, lá do Monte Carmelo, os claretianos, né, os padres claretianos, os da congregação da missão, os vicentinos, os frades menores missionários, os filhos da Sagrada Família, os jesuítas, que historicamente é uma congregação muito antiga, não é? Jesuítas, Josefino Muriel, não é isso? Missionários de São Francisco de Sales, Oblatos de São José, os agostianos que nós temos aqui na paróquia lá no Novo Horizonte, os padres de Schoenstatt,
os palotinos, que foram os primeiros a chegar aqui na nossa região, né? Xaverianos. Então, todos esses são os religiosos, né, que nós temos agora. Agora, vamos ver, eu tenho aqui uma relação também das irmãs, não é? Das irmãs, das congregações religiosas das irmãs. Nós temos as irmãs claretianas, nós temos as nossas irmãs do Sagrado Coração de Jesus aqui, nós temos as irmãs palotinas, né? Nós temos as irmãs filhas de São José, lá de Londrina, nós temos as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, parece que elas têm uma casa em Florestópolis, as dominicanas, as irmãs dominicanas, as irmãs carmelitas, as franciscanas do Coração de Jesus, que são as nossas aqui, e assim por diante, né? São várias congregações de irmãs que nós temos. Então, querido irmão, querida irmã, reze essa semana por essas nossas queridas irmãs, os nossos queridos religiosos, que eles precisam de orações. E ainda mais, vamos rezar para que muitos jovens, tanto rapazes como moças, que peçam a Deus para que Deus lhe dê essa vocação, para que eles possam trabalhar em favor do reino de Deus. Porque principalmente as irmãs trabalham em hospitais, em asilos, em creches, trabalhos que não são fáceis, não é? Vão para as missões, ficam lá nas missões cuidando de doentes, ajudando as famílias a melhorarem a sua vida. Então, todas essas pessoas são religiosos e que necessitam das nossas orações. Querido irmão, querida irmã, obrigado por estar me vendo nesse momento e que a bênção de Deus desça sobre cada um de vocês, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.